Olá, boa tarde para você que se conecta com a gente aqui no Panorama desta terça-feira, hoje 21 de outubro. Chegou o momento de você ficar super informado com as principais notícias aqui do Amazonas, não é isso, Thaís? Boa tarde para você. É isso mesmo, Ibra, boa tarde para você, boa tarde a todos que já estão ligadinhos aqui no Panorama. É aqui o seu espaço de informação, o lugar onde você fica por dentro dos fatos e das notícias da região norte que fazem parte do seu dia a dia. Mas agora... Cheirinho de café no ar. Vamos lá para o nosso estúdio vizinho, na Rádio Encontro das Águas, nas ondas da 97.7, conversar com a Andréia Renda, apresentadora do Café da Tarde. E aí, Andréia, temos a Andréia Renda aqui com a gente. Tô querendo aparecer, demorou um pouco, né? Apareceu, Margarida. Conta pra gente o que tem. Passa esse café pra gente. A Margarida tá rosa hoje, né? Conta pra gente o que tem de bom nesse café da tarde, Andréia. Boa tarde. Então, já rolou um pouquinho de tudo, inclusive uma novidade do meu café da tarde vai já aparecer aí no Panorama, né? Eu entrevistei ainda há pouco aqui sobre o circuito, né? Ana Azambuja, que é diretora artística, que vai já com vocês aí no Panorama também falar sobre o circuito Fã de Cinema, que está aqui em Manaus, a partir do dia 22 até dia 24. Mas eu nem vou dar muitos detalhes, que vocês vão já conversar com ela aí. Muito bem, olha, o cinema latino-americano vai ganhar destaque nas telas de Manaus. A capital amazonense vai receber o circuito Fã de Cinema, edição especial Brasil, que traz uma seleção de 15 filmes premiados no Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, o Fã. Sobre essa experiência e o papel do cinema na conexão entre as culturas, a gente conversa agora com o diretor executivo do Circuito Fã de Cinema, Tiago Santos, que já está aqui com a gente. Tiago, bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo a Manaus e ao Panorama. Boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui. Super receptivo desde que a gente chegou, cidade linda, primeira vez que estou em Manaus. Olha. Mas eu ia brincar que eu conversei com uma pessoa da nossa equipe que é aqui de Manaus, mas vive lá em Florianópolis. Ele falou que eu tinha que comer o X caboquinho, eu tinha que ir na praia de Ponta Negra. Isso. E eu acho que falta só duas coisas para eu nicar, que eu já fiz quase todas as coisas. Deve ser X caboquinho, praia da Ponta Negra e o jaraqui. Se comer o jaraqui, perigoso você não querer mais sair daqui. É verdade. Então, aí também tem que considerar algumas coisas. Mas o X caboquinho você já vai ter um sabor bem amazônico. E falando em Amazônia, em Brasil, 29 anos de estrada com o festival, primeira vez na capital. Conta um pouquinho pra gente do que é o Fã. Então, o Fã, ele falando das siglas, é o Florianópolis Audiovisual Mercosul, que é um festival de cinema voltado para a nossa cinematografia sul-americana, né? O que a gente faz aqui no Brasil, o que a gente faz com nossos irmãos, que aqui eu fico muito feliz de falar com os nossos irmãos aqui do lado, colombianos, peruanos, bolivianos. A gente tem aqui também o Equador mais próximo, né? Quando a gente está lá em Santa Catarina, a gente fala dos argentinos, dos paraguaios, dos chilenos e uruguaios. Mas é conhecer esse todo dessa cinematografia rica, né? Fabulosa. E a gente tem um festival lá, 29 anos, o ano que vem são 30 anos. E desde 2005, a gente pensou, vamos democratizar um pouco mais e, em vez de ter só os filmes na capital de Santa Catarina, Florianópolis, vamos levar eles para o interior de Santa Catarina. Isso a gente faz desde 2005. E esse ano, graças a um edital da Petrobras Cultural Novos Eixos, a gente conseguiu fazer essa nacionalização do circuito Fã de Cinema, trazendo para Nordeste, Norte aqui em Manaus e Centro-Oeste na próxima semana. Que demais. E vocês vão trazer 15 filmes premiados. Conta pra gente dessa curadoria, porque, pô, são muitos filmes bons. Trazer só 15, que também já é bom demais também. Sim. E é uma peneira que vai passando, é quase campeonato de futebol, né? A gente tem sempre as inscrições do filme, que isso é uma coisa que eu faço até o convite para quem está nos assistindo e tem essas curiosidades, né? Como é que é feito um festival. Eu vou estar lá, né, esses 3 dias no Palacete para conversar um pouquinho depois da produção, das exibições. Mas os pessoal se inscrevem no festival, a gente já teve mais de 1.200 inscritos em algumas edições. Desses 1.200 a gente exibe 70 filmes
E desses 70 filmes, a gente sai com 15, 20 premiados. Tanto na mostra, júri popular, júri oficial, a gente tem o júri de imprensa também. Tá? E desses filmes com mostras específicas, infanto-juvenil, mostra de videoclipe, mostra de documentário, longas, curtas, a gente está com essa peneira dos melhores de 2024, agora aqui em Manaus. A gente começa com a programação amanhã, 9 da manhã, uma programação infanto-juvenil, classificação livre, com os melhores curtas-metragens infantis premiados no festival. A gente, se não me engano, são 4 filmes, 3 brasileiros e 1 estrangeiro. Essa programação de quarta e quinta, sempre manhã e tarde, ela é mais voltada para as escolas. Tá? Mas você que está aqui nos assistindo, está com filho afilhado em casa ou está passando pelo centro e quer ir dar um pulinho ali, pode ir, é aberto, é gratuito. E à noite, quarta, quinta e sexta é aniversário da cidade, né? Sim. A gente está muito feliz com esse presente para a cidade também. A gente tem quarta, quinta e sexta, sempre às 19 horas, uma programação mais voltada para um público geral. Tá? Na quarta e na quinta também curtas-metragens, mas, se não me engano, quinta-feira a gente tem uma classificação de 16 anos, é importante sempre olhar essa classificação indicativa, Sim. né? E na sexta-feira, que eu fiquei muito feliz que a gente tem uma atração no teatro também, que é de música clássica. E o filme que a gente vai passar na sexta-feira à noite é sobre um tenor brasileiro muito conhecido na Europa, que a gente aqui, brasileiros, eu fui conhecer só no festival. Tá? Que é um filme riquíssimo, que eu faço convite para todos assistirem. Maravilha, Tiago, você falou aí um pouquinho, né, das classificações, mas quem for ao festival assistir a esses filmes vai encontrar que tipo de temáticas, né, os gêneros também dos filmes. A gente tem uma população bem eclética quando se fala em cinema, então vai ter para todos os gostos. Conta um pouquinho para a gente. Tem para todos os gostos. A gente começa, são as 4 programações, né, 3 de curtas e 1 de longa. A infanto-juvenil, a gente fala um pouco... Tem saberes, viveres eu passei por Natal agora e foi muito rico, que eu sempre nessa discussão que eu faço depois com os estudantes, quem já vivenciou isso, o que aconteceu com aquele personagem, eu não vou dar muito spoiler das historinhas, mas tem uma história infantil que é uma menininha com seu cachorrinho de estimação, que eles estão brincando no quintal e nisso eles vão falando um pouco sobre arqueologia, sobre a pré-história. Então você vai conhecendo um pouco do nosso passado, né, com histórias lúdicas ali na imaginação das crianças. Uma outra programação é histórias ao nosso redor. Coisas que vivenciamos na nossa vizinhança, com nossa família, que a gente vê refletido na tela e a gente consegue se identificar também. Que bacana. E, Tiago, como é que você acha que o cinema faz essa conexão entre a nossa região, a sua região e os países do Mercosul? Eu sempre digo que somos todos latino-americanos, né? A nossa cultura sempre refletida na tela, a gente se identifica, a gente está aqui, a gente está no Sul, mas a gente tem vivências, a gente tem experiências, a gente tem sonhos, que eu acredito que são os mesmos. E isso a gente vai conseguir ver na tela e vai conseguir conversar um pouquinho depois também. Eu fico arrepiado quando eu falo isso, mas é isso, é de conversar, de conversar de uma coisa para frente, para o futuro. O que você sentiu? Eu brinco muito, principalmente com os estudantes, de novo, que eu falo, quem quer trabalhar com cinema aqui, quer trabalhar na área audiovisual? 1 ou 2 levantam a mão e falam, eu quero ser atriz, eu quero ser ator. Daí eu pergunto, quem tem na família alguém costureira, pintor, marceneiro, eletricista? E daí eu vou, olha, sabia que a sua mãe, ou a sua tia, ou o seu tio podiam estar trabalhando com cinema? Porque a gente precisa, né? Aqui também, na nossa técnica aqui toda do estúdio, a gente precisa desses profissionais. Então, o cinema não é só o que a gente vê na frente das câmeras. Tem diretor, produtor, vai muito além, né? Isso. E daí eu desmistifico um pouco também, mas abro um leque muito grande para esse pensamento futuro desses jovens, né? Legal. Eles podem trabalhar com audiovisual como nós. Tiago, muito legal isso que você está falando, e aí isso já dá um gancho para essa próxima pergunta sobre os criadores que estão assistindo a gente agora, né? Pessoas que trabalham no audiovisual, como é que elas podem fazer para se aproximar também do festival, do fã? De repente, a gente queria até entender um pouco desse processo de inscrições, os critérios.
Fala um pouquinho com esse porque pessoal o pessoal também. daqui do Amazonas também tem grandes produções, Claro, né? são produtores audiovisuais de mão cheia aqui no nosso Sim. estado também. Parece que eu pedi essa pergunta, hein? Mas a gente não combinou. Eu faço esse convite daí para a parte noturna, principalmente, que é um público aberto. A gente, né, não tem essa busca direta como a gente tem com as escolas na parte de manhã e tarde. Para isso, para a gente conversar sobre o FAN, sobre o festival. Eu comentei aqui nos bastidores, né, que a gente tem o festival, além de passar os filmes, tem uma programação imensa de formação e tem uma programação imensa de mercado, que é esse Bacana. business, negócios, né? Eu tenho um projeto de uma série, eu tenho um projeto de um documentário ou de um longa. Eu vou até o FAN procurar o meu coprodutor colombiano, boliviano, argentino. Esse ano, felizmente, poderia ser um coprodutor português ou espanhol, que a gente foi ibero-americano na parte de mercado, né? Faço o convite para conhecer um pouco mais do festival e saber principalmente das inscrições, né? O primeiro passo é se inscrever, né? O não a gente já tem como produtor, eu sou produtor e digo isso, a gente tem que sempre acreditar no nosso trabalho. Então é fandetodos.com.br, o nosso site. Quem puder nos acompanhar também nas redes sociais é @fandetodos, e o FAN, lembrando que é FAM, de Mercosul, Fã de Todos. Ali sempre tem as inscrições, quando a gente abre inscrições para os curtas, para a parte de mercado, como eu falei agora, para os filmes. Eu brinquei uma vez com o diretor Alan de Berton, que fez o Pacarrete. Ganhou Gramado em 2019 e tal. Eu encontrei com ele em Gramado, eu acho que ele tinha acabado de ganhar o prêmio lá, e falei, por que você não botou o seu filme no FAN? Eu já coloquei várias vezes, mas nunca selecionaram. E eu fiquei meio assim. E daí assim, são 1.500 filmes inscritos, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas o Pacarrete passou no FAN. Tá? Então assim, quarta, quinta e sexta, faço o convite para a gente conversar lá pessoalmente, falar um pouco sobre o festival. A gente tem um outro festival que eu não tive a oportunidade de falar aqui também, fico aberto para conversar outra hora, que é o Fala São Chico, que é o Festival Audiovisual Latino-Americano de Documentários, que é realizado numa cidadezinha, é o terceiro território mais antigo do país, que é São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina também, que são curtas documentários. Também quem tiver filmes com essa temática e curta-metragem, também fica aqui o convite para inscrição. Maravilha, Tiago. Então, reforça esse convite para que as pessoas compareçam, assistam também aos filmes deste festival. Vai seguir até quando? Quem pode participar? Reforça o convite ali para aquela câmera. Ok. É gratuito. Então, é chegar, conseguir uma cadeira, pegar uma pipoca e assistir um bom filme. Quarta, quinta e sexta-feira agora. 22, 23 e 24, né? Vamos sim no aniversário de Manaus estar presente lá no festival. Quarta e quinta, 9 da manhã, 2h30 da tarde e 7 da noite. Sexta-feira, como é o aniversário da cidade, a gente está às 2h30 da tarde, às 5 da tarde e às 19 horas. Acessível, gratuito, com Libras na tela, não é Libras no celular, gente, é Libras na tela. Então, você que está nos assistindo, conhece alguém com deficiência auditiva ou deficiência visual também, porque a gente tem audiodescrição no celular e tem a legenda para closed caption também. Então, é cinema para todos. Maravilha. Thiago. Conversamos aqui com o Tiago Santos, diretor executivo do Circuito FAN de Cinema. Obrigado mais uma vez, volte sempre, sucesso. Para mais informações, @fandetodos, lá no Instagram, do jeitinho que está aparecendo aí na sua tela. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, beber uma água, dar aquela respirada e na volta a gente traz os destaques do esporte. O intervalo é bem rapidinho.